Leitura diária, 2 Coríntios 11, versículos 23 até o versículo 28. A lição: a adversidade traz maturidade. Paulo aqui, escrevendo aos Coríntios, em sua segunda carta, previne-os contra os falsos apóstolos que tentam desprestigiar seu ministério, questionando sua autoridade. Paulo, nesse texto, exibe as marcas de seu ministério. Versículo 23. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos muito mais, em prisões muito mais, em açoites sem medida, em perigo de morte, muitas vezes. Quando Paulo pergunta, são ministros de Cristo? É logo sugerido que eles não são. Vejam só no versículos 13 e 14 o que diz Paulo, diz assim: pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Então, Paulo aqui os chama de falsos apóstolos e os compara em seu disfarce ao próprio Satanás, como anjo, não aquele que faz a vontade de Deus, mas ao que faz a própria vontade. Versículo 24 ao 27, ele continua com essas marcas de seu ministério. Dos judeus, 5 vezes recebi 40 açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha raça, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos do mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, e em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Versículo 28. Além dessas coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. É interessante que ele diz aqui diariamente, porque as outras, ou quer dizer, além dessas coisas exteriores, elas eram ocasionais. Não, mas de todos os sofrimentos que padecia e eram exteriores, elas foram antecipadas à própria Ananias quando de sua conversão. Vejam só o que está lá em Atos 9, versículo 16. Logo após a conversão, depois de estar com Ananias, foi levada lá que Ananias o curou de sua cegueira. E o Senhor disse assim para Ananias: pois eu lhe mostrarei, quer dizer, a Paulo, quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome. Mas além dessas coisas, uma outra diariamente pesa e o preocupa, Paulo, o cuidado da igreja. Vejam só o versículo 2 do capítulo 11 que diz: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, pois vos desposei com um só esposo, Cristo, para vos apresentar a ele como virgem pura. Paulo, para nós, é um exemplo em que, em meio a tantas adversidades de fontes tão diversas, não é desestimulado em sua fé, em seu amor a Jesus e à igreja, sua noiva. Antes, as enfrenta e vence como um crente maduro. Amém.